para mim, uma realidade. Cacai. Professor Paulo, por favor. Posso falar? Por favor. Então, agradecendo novamente, né, Cacai, que você chegou de viagem com todo o empenho, gentileza e generosidade de participar. Um prazer. Nesse dia que já é 20 de dezembro, né, que estamos já chegando aí no período do final do ano, e a gente preparou aqui, modestamente, alguns momentos também que queria comentar da sua carreira, alguns momentos seus aqui na nossa live. Você que tem sido uma pessoa tão importante na resistência democrática. Eu creio que uma boa parte disso que nós vivemos, não sei se também é a sua visão, começou lá no Mensalão, naquilo que depois se tornou a Ação Penal 470. E eu acho também, Cacá, mas aí também não sei se é correto, que é um momento em que você também se tornou um pouco mais conhecido do grande público. Claro que você advoga junto ao Supremo, creio, desde os anos 80, ou mesmo final dos anos 70, e claro que você já era bastante conhecido, mas um certo público, eu acho, pôde acompanhar melhor as suas falas a partir da AP 470, em que você, junto com o doutor Luciano Feldens, defendeu Duda Mendonça e a Zilmar Marcondes, obtendo uma notável absolvição. Até certo ponto improvável, eu diria, dado o contexto midiático. Claro que, dada a defesa, era algo provável e possível, mas... Então, eu separei aqui, Cacai, se você me permitir, trecho da sustentação oral, em que você foi o 38º a sustentar. É uma peça que eu recomendo a todo mundo que gosta de fala, gosta de oratória, todo mundo que estuda direito. Eu sou professor de língua portuguesa, eu sempre recomendei, desde 2012, essa fala. Separei 2 trechos. Então, aqui, depois, para você comentar. Vamos ver se eu acerto aqui o trecho. Que é... Não, peraí. Não é esse que eu quero. Só um minutinho. Desculpem, só um instante. Primeiro, um outro trecho. Desculpe aqui a parte técnica, né? Isso, esse aqui é o primeiro trecho. Isso. Então, vamos lá. Hoje, pela manhã, doutor Gugel, vi Vossa Excelência criticar a defesa, nós temos criticado a sua atuação vagamente, com direito, evidentemente, do Ministério Público, dizer que isso é uma ladainha da defesa. Pelo menos no jornal. Aumenta um pouco o volume do vídeo, de repente. A diferença, doutor Gugel, que é estar aqui nessa tribuna sagrada e de estar sentado aí onde Vossa Excelência está sentado. Primeiro, que Vossa Excelência representa o Ministério Público e está diariamente aqui, tendo a honra e o prazer de conviver com os senhores ministros da mais alta corte do país. O advogado resta angústia, resta o nervosismo de vez ou outra poder ocupar essa tribuna para defender a liberdade do cidadão. Quando a corte se levanta, quando a corte entra e nós, advogados, levantamos em reverência a Vossas Excelências, Vossa Excelência entra junto. Certa feita, um cliente meu, ministro Joaquim, viu o procurador-geral entrar e apavorou, falou, ele vota. Eu tive que explicar a ele que não votava. Depois, doutor Gugel, no momento em que termina, e que, educadamente, seu presidente dá por terminado e começa, então, o lanche, nós ficamos aqui e nem uma barra de cereal eu posso pegar. Vossa Excelência sai para lanchar com a presidência. Eu não estou criticando de ilegal, é assim que prevê a lei. Eu estou dizendo das diferenças e das angústias, não é ladainha. Podemos, às vezes, pelo nervosismo, cometer uma ou outra indelicadeza verbal, mas o respeito está colocado. Eu quero apenas dizer que Vossa Excelência senta à direita, fala sentado como se estivesse em casa. E muitas vezes, então, o advogado que aqui está pode tropeçar nas palavras, mas é no exercício sagrado sempre do direito de defesa do seu cliente. Nunca é uma ladainha o que o advogado diz. Muito legal. Eu não sei nem como comentar. É impressionante. Premonitório quase, né? Você contou
anedota, uma história. O ministro Joaquim Rio, o ministro Joaquim Barbosa, relator da P470, querendo mandar 38, ele riu. O ministro Celso de Mello, vocês notaram, ele coça a cabeça, ele fica desconcertado. Mas eu queria passar a peça inteira, porque ele começa, a primeira coisa que ele diz assim: ministro-presidente Aires Brito, vi o alento com que Vossa Excelência anunciou que eu era o último. O 38º. Nunca a defesa é uma ladainha. Eu queria perguntar sobre direito de defesa, mas eu queria também perguntar como é que faz para ter uma oratória dessa, Cacai? Não é só técnica, né? Tem que ter amor também. Como é que alguém fala dessa maneira? Você sabe que eu até me emocionei agora, porque eu costumo dizer, e eu faço uma introdução a esse livro Muito Além do Direito, eu faço 3 ou 4 páginas contando um pouco por que eu resolvi publicar, e eu falo que se tivesse escolher um lugar na minha profissão, um lugar que me acolhe melhor é a tribuna. Eu gosto de falar. E esse dia tinha acontecido uma coisa interessante, porque você começou falando um assunto que me impressiona muito, que exatamente o início de tudo isso foi o Mensalão. O Mensalão foi quando nós começamos a ter espetacularização do processo penal. Veja bem, todos nós somos vaidosos. Como é que vocês não querem que eu seja vaidoso se me colocam uma capa preta, com a televisão, fazendo o televisionamento direto e eu falando na frente de 11 ministros supremos? A vaidade é uma coisa que pode prejudicar. E essa espetacularização fez com que nós ficássemos, sem sombra de dúvida, muito conhecidos. Os ministros do Supremo hoje são mais conhecidos do que qualquer jogador de futebol, tirando um ou outro. Todo mundo sabe o nome dos 11 ministros. Isso é muito ruim para o processo penal. Claro que, no fundo, me envaidece ser conhecido. Eu ontem, na festa do Prerrogativo, eu devo ter tirado 70 fotos, 80 fotos com as pessoas estudando direito. É muito gratificante. No dia que eu fui lançar meu livro, que eu autografei quase 400 livros, mais de 400 livros, uns 20 meninos estiveram lá dizendo assim: eu fiz direito por sua causa. Então tem esse lado pessoal que envaidece, mas eu tenho que pensar no meu cliente. A espetacularização não tenho dúvida, e acho que é disso que você, no fundo, falava também, é uma condenação acessória sem previsão legal. Nós ganhamos, o Luciano Feldas é um gênio, um colega querido, nós ganhamos a absolvição do Duda do Gilmar, mas quando eu fui comemorar, eu e Duda, meu querido amigo, que infelizmente já foi embora, ele falou comigo: Cacai, eu ganhei, sou inocente, é o dia mais feliz da minha vida, mas no imaginário popular eu estou condenado. Ele teve que abrir uma empresa na Polônia e em Portugal, porque ele não conseguia sequer trabalhar aqui. Você foi muito perspicaz ao observar, foi lá que foi gestado esse Estado midiático, opressivo e punitivo que desagou agora na Lava Jato. E você sentia tudo isso na época, Cacai? Naquele Sim. momento, você sabia da importância dessa defesa? Eu sabia, de certa forma. Olha, eu fiquei espantado quando eu vi que essa sustentação oral tem quase 500 mil visualizações. E professores me ligam. Fiquei muito emocionado de você falar agora que você recomenda, porque eu comecei a notar, nós passamos praticamente 5 meses dentro do plenário do Supremo Tribunal. E eu comecei a cada vez mais separado na rua, e felizmente nunca fui admoestado, mas as pessoas comentando, e eu falava: nós temos que tirar a TV Justiça do processo penal. Desde o primeiro dia eu sou contra a TV Justiça. Se você vai discutir a questão homoafetiva, discutir a questão da terra indígena, é muito bom que você tenha uma TV Justiça que dá transparência e aproxima o cidadão do judiciário. Mas não o processo penal. O processo penal são os fatos. Há uma pré-condenação. Eu fiquei assustado, depois de passar semanas dentro do plenário do Supremo, quando o ministro Joaquim era presidente, ele quis tirar as sessões da turma para agilizar um pouco mais, as sessões da turma onde julgam os habeas corpus de liberdade. Por que um processo, pelo fato de ser midiático, ia ter prioridade sobre o processo de liberdade? Então, naquela época, eu já comentava muito isso, da necessidade de nós termos alguns cuidados. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui, certa vez, a Geneve, um cliente lá da Lava Jato, e, à noite, no jantar, o advogado com quem eu trabalho na Suíça falou: olha,
amanhã sai uma matéria grande contra o nosso cliente. Eu, no outro dia, no café da manhã, peguei o jornal principal e não achei a matéria, liguei para ele e falei, olha, felizmente caiu a matéria, não saiu. Ele disse, não, a página 3 inteira é sobre o nosso cliente. Eu fui ver, por que eu não tinha visto? Porque não citam o nome e não colocam foto em respeito à privacidade do cidadão. Imagina o que é isso. Então, aquele episódio específico ali, olha, eu advogo há 40 anos no Supremo. Nesse dia, como as sessões eram muito longas, eu até não tenho o costume de comer essas barras de cereal, mas um amigo meu tinha, eu peguei, e o segurança, constrangido, falou, Cacá, desculpa, mas tem uma regra de não pode comer no plenário. Por isso que eu falei aquele negócio da barra. E realmente, o Gurgel, ele tinha sido... O Gurgel é meu amigo, eu gosto imensamente dele, e ele tem como característica ser uma pessoa tranquila, mas ele tinha feito algumas observações maldosas e eu achei que deveria responder em nome da advocacia. Não, foi muito legal. Inclusive, não ia mostrar, tem um outro trecho, talvez, que complemente esse primeiro, se você me claro, permitir. por favor. Só mais um minuto. Deixa eu ver aqui se eu agora não me atrapalho. Isso. Que é esse trecho aqui. Esse tem sido um dos grandes críticas que eu tenho. O Ministério Público Federal tem o dever de acusar de forma precisa, de forma concisa, sem adjetivar. O primeiro direito do cidadão, por paradoxal que parecer, é ser bem acusado. Esse é o primeiro direito, é saber do que está sendo acusado. Penso que eu tenho certeza que muitas vezes a perplexidade que invadiu, por exemplo, o ministro Zé Carlos Dias, talvez tenha sido fruto da retórica. E eu quero dizer a Vossa Excelência, doutor Gurgel, embora brigue pela paridade de armas, eu entendo que o Ministério Público não tem direito à retórica. A defesa pode ter direito à retórica em homenagem ao princípio da ampla defesa, ao princípio constitucional. A defesa pode ter direito à retórica porque fala em nome da liberdade. O Ministério Público fala na acusação precisa em nome do Estado. Vossa Excelência tem um poder excepcional. O ministro Marco Aurélio bem alertava isso. O tribunal é inerte, não pode ele levar alguém a julgamento. Só Vossa Excelência pode trazer alguém a julgamento aqui. Olha que poder excepcional. Então, esse segundo trecho eu creio que complementa o primeiro, que o primeiro fala da ampla defesa, do sagrado direito à ampla defesa, e esse segundo da objetividade de acusação por parte do Ministério Público. Eu queria só também comentar, enfim, acho que é justo também, que foram feitas, eu achei muito bem bolado, foram duas defesas, né? O doutor Feldens faz uma sustentação brilhante, né? Técnica, muito mais técnica, que coloca todos os elementos, lavagem de dinheiro sem o crime anterior, enfim, faz uma defesa plena, e o Cacá entra com a poesia, né, com esse amor incrível, e olha, sinceramente, eu sei que você não... Né, direito de ser bem acusado, hein, Paulo? Olha, não, e quando diz que o Ministério Público não tem direito à retórica? Esse eu acho que é o mais brilhante argumento. O Ministério Público não tem direito à retórica. A defesa, sim, porque desta sagrada tribuna fala em nome da liberdade, mas o Ministério Público não. E, de fato, né? Bom, Cacá, eu pergunto de novo, você não respondeu quando eu perguntei a primeira vez, sabia? Como faz para chegar até essa oratória? Tem que ler poesia, amor? Responda essa pergunta. Eu vou te dizer uma coisa. Primeiro, eu fiquei até emocionado agora, porque eu não me lembrava exatamente dessa colocação, que foi a colocação que eu fiz no início da minha fala sobre os poderes imperiais do Aras. Isso que eu falei da tribuna lá no julgamento da 470 é fruto que me levou agora a escrever alguns artigos e que me levou a alertar os senadores da CPI, dizendo que o Poder Judiciário, sendo inerte, só poderá processar o Bolsonaro se o procurador apresentar a denúncia. É um poder excepcional. Mas, olha, Paulo, sabe o que eu penso? Eu tenho uma história que aconteceu comigo. Primeiro que
eu gosto de tribuna, eu gosto de falar. Assim, eu tenho, eu diria, um prazer realmente em falar, mas tem uma coisa que dá uma certa segurança. Eu também tenho. O diabo não é diabo por ser diabo, é por ser velho. Né? Quer dizer, eu tenho 40 anos de advocacia. Mas uma vez uma estagiária minha, que eu gostava muito dela, menina brilhante, eu estava com ela levando o ministro Evandro Lins tive a sorte de advogar alguns processos com ele no final da vida dele, ao aeroporto, e eu perguntei, ministro, o que o senhor recomendaria para essa menina estagiária de leitura? Né? Que é uma coisa que me perguntam muito quando eu vou falar em universidade. Eu nunca esqueci a resposta dele. Ele falou para ela assim, leia os clássicos, leia romance, leia muito romance, leia poesia. Ele sabia que eu gostava de poesia. Eu falei, leia muita poesia, leia livros, leia jornal, se sobrar tempo, leia direito. Nunca esqueci essa frase dele, que inclusive está na biografia dele, no Salão dos Passos Perdidos. Porque eu acho que você tendo uma formação humanista, o que o direito penal faz? O direito penal pega o cidadão no momento mais difícil da vida dele, no momento mais angustiado, onde ele tem um risco de perder a liberdade, onde já, de certa forma, teve a honra arranhada, se for um processo midiático, e uma insegurança generalizada, e ele deposita no advogado toda essa esperança. Você tem que ter, aí é um momento importante, que você tem que ter condições de ler, não só tecnicamente, eu só pego processo, já disse isso centenas de vezes, se eu tenho uma defesa técnica boa, mas também que eu possa entender aquele cidadão para poder ter como levar essa defesa de uma forma diferenciada. Porque só a defesa técnica, ela pode ser feita praticamente por um computador. Você tem que ler a alma humana, você tem que também saber que você vai enfrentar um Ministério Público, no mais das vezes, preparado, e vai ter que sensibilizar o juiz. Então, há um jogo também de xadrez na advocacia criminal. A responsabilidade é muito grande. Eu, quando sentei, um amigo meu me disse, Cacai, eu vou te levar uma pessoa importante para você advogar para ele, não quero dizer quem é, quero encontrar com você, até no meu restaurante. Cheguei lá, quem era? Bolsonaro. Eu me sentei com ele à mesa, e ele começou a dizer, eu falei, o senhor, por favor, não precisa colocar as colocações, porque eu não vou advogar para o senhor em hipótese nenhuma. Então, essas questões... Isso ele era deputado, é isso? Ele estava em campanha para a presidência da República. Quer dizer, essas questões fazem com que você tenha que ter, no meu ponto de vista, é o que eu chamo mais ou menos de sentimento do mundo, sabe, Paulo? Assim, é a leitura... Eu escrevo isso na abertura do meu livro, Muito Além do Direito. O livro, a leitura, de certa forma, te faz uma companhia tal que, se você deixar, você passa a não precisar muito dos outros. Né? O livro tem essa coisa de certo perigo, né, de você... E eu acho que um pouco é isso. Quando eu pego um processo, eu pego poucos processos. Quando eu pego um processo... No caso do Mensalão, uma coisa que me marcou muito foi que, quando começou o processo, eu sou muito amigo do ministro Zé Disseu, eu hoje almocei com ele, inclusive, ele me procurou, eu falei com ele, eu não vou advogar para você, porque esse processo vai ser politizado, você tem que ter um advogado do PSDB, alguém que fale uma linguagem diferenciada. Eu não sou do PT, mas eu sou um cara mais à esquerda, e eu achei que o processo, e infelizmente eu estava certo, foi muito politizado. Hoje até teve uma coisa interessante, eu estava em São Paulo almoçando com o Zé Disseu, e levantou-se uma senhora, ele estava de costa e pediu para tirar uma foto comigo. Ela estava fazendo 85 anos de idade, era aniversário dela, ela estava numa mesa ao lado com o marido, netos e tal. E ela me abraçou, muito emocionada, e falou que acompanha a minha vida e tal, e eu falei, eu quero te apresentar um amigo meu. E apresentei o Zé Disseu para ela, achei que ela fosse desmaiar. Aí ela ficou, e aí ela falou, olha... eu deposito aqui nessa mesa a esperança da gente sair desse buraco que nós estamos. Então, assim, eu acho que, até por isso, é interessante as suas perguntas, porque o processo penal, eu digo o seguinte, além de uma defesa técnica, eu só advogo para casos onde eu posso me entregar visceralmente. Por isso eu optei por ter um escritório menor, enxuto, e por pegar poucas causas. Porque você não pode subir numa tribuna do Supremo sem ter um compromisso real com a causa. Por isso que eu tenho, por exemplo, naquela sustentação oral, eu recitei Fernando Pessoa da tribuna do Supremo. Sim. Eu não sei se
sinceramente, se há outro precedente de recitar poesia na tribuna do tribunal. Você recitou esse aqui também, Cacai, ó. Posso mostrar? Claro, por favor. Você recitou esse aqui, ó. Não quer recitar para a gente? Você recitaria? Consegue ler bem aí? Está no celular, não sei. Esse aí é uma sonetilha existencial. Eu não preciso ler, porque eu já recitei essa poesia tantas vezes. Essa poesia é de um poeta que eu amo muito, chamado Leão de Formosa, e que eu fui o primeiro a editá-lo lá atrás. Ele é meu tio, um grande poeta. Ele é mineiro também, né? Ele é de Patos de Minas. E eu, quando vim para Brasília estudar, eu fazia teatro, frequentava muito um boteco chamado Beirute, e às vezes eu falava que essa poesia era minha, porque ninguém conhecia, não tinha sido publicada. Eu contava para ele, eu uso suas poesias para me dar bem na noite. E a poesia é linda, fala sonetilha existencial. O homem lúcido me espanta, mas gosto dele na lírica. A verdade metafísica modela o verbo e a garganta. O homem lúcido não se espanta, põe a palma ao pé da planta e diz que a planta frutifica. O homem lúcido como está? Seja lá onde estiver, ele está sem aquarela. Sabe que a vida é viscosa. Sabe que entre a náusea e a rosa foi que a ostra fez a pérola. Eu acho linda essa poesia. Muito legal. Nós já apresentamos a gravação dele aqui nesse programa, na ausência dele. Ele mandou um vídeo uma vez para mim exatamente com essa poesia. E é incrível que a vida é viscosa, né? E entre a náusea e a rosa é que a ostra faz a pérola. Eu acho esse verso um dos versos mais bonitos da língua portuguesa. Como você o interpreta, Cacai? Como? Eu acho que isso aí, na verdade, é uma junção do que é a vida mesmo, né? Quer dizer, você tem que acreditar. Porque, por exemplo, nós vivemos agora um momento de náusea, né? Nós estamos vivendo um momento de... O Fernando Pessoa fala que, às vezes, a náusea leva até mesmo ao vômito para que você possa fazer esse enfrentamento, resistir. Entre a náusea e a rosa, quer dizer, a rosa é muito importante na poética do Leão de Formosa. Ele tem a verdadeira paixão, ele tem vários versos sobre a rosa. Então, a náusea, que significa essa peste, esse presidente da República, esse mundo que nós vivemos, essa fome, e a rosa, que significa, na visão especialmente do Leão de Formosa, o que existe de mais sublime, né? Ele tem poesias lindas sobre eu editei novamente agora, quando eu fiz 60 anos, eu dei para cada convidado de presente o livro dele. Então, quer dizer, entre esses dois extremos absurdos é que a ostra faz a pérola, quer dizer, é onde você, de repente, tem uma surpresa de encontrar a beleza da pérola, o valor da pérola. Eu acho lindo esse verso. Acho esse verso uma coisa absolutamente fantástica. Que bom que você gostou dele, porque ele é muito especial para mim.